Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma reportagem especial sobre a Mariápolis, que aconteceu no último final de semana, e ainda acompanha uma entrevista com a Madre Rosalina sobre a vida e espiritualidade das Irmãs Beneditinas, que estão sendo acolhidas hoje na Arquidiocese de Goiânia. Começa agora o nosso encontro semanal. No último final de semana, os jovens do Alfa, da paróquia Santa Genoveva, realizaram uma ação social. Arrecadaram agasalhos e prepararam uma refeição para distribuir às pessoas em situação de rua e também para acompanhantes de pacientes em tratamento nos hospitais. O Alfa é uma ferramenta de evangelização que, por meio de perguntas e respostas, discute sobre a vida, sobre a fé e sobre Deus. A partir desse encontro pessoal com Cristo, surgiu no coração dos jovens a iniciativa para realizar esta ação social. Eu, enquanto cristã católica, sempre estive no meu coração que a gente encontra Jesus nos mais pobres. Ir ao encontro dos mais necessitados nos ajuda a compreender que há diferentes circunstâncias que levam a pessoa à situação de rua. A dificuldade que a gente acha aqui na rua é por causa que tem muita gente pensa que a gente é bandido, pensa que a gente está roubando as coisas alheias, pensa que a gente está fumando droga, pensa que a gente está usando crack, mas eu não uso. Outra coisa, você não tem um lugar de você dormir. Hoje você dorme aqui, amanhã você dorme acolá, amanhã você vai dormir lá na rodoviária. Caridade é se doar, é distribuir amor sem olhar a quem. São simples gestos que podem fazer toda a diferença. Pode mudar o dia, pode mudar a noite, ou quem sabe, mudar uma vida inteira. Eu levo uma experiência do amor de Deus, né? Na concretude. Deus se faz concreto através dos mais humildes, dos pequeninos. E hoje eu posso dizer, hoje eu vi Deus. Na pessoa desses irmãos que estão aqui, né? Na pessoa do seu José, que tem uma paralisia e não conseguia nem tomar o próprio caldo. Enquanto eu dava o caldo para ele, eu pensava nisso, né? Aqui está Deus. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me deste de vestir. Estava doente e foste me visitar. Movidos pelas palavras do Evangelho, cada batizado assume o dever de ser sinal de Cristo no mundo e emprestar o próprio coração, para ele amar os seus pobres nos dias atuais. Encontrar pessoas que estão sofrendo aqui nesse cais, aguardando atendimento, acompanhando pessoas que estão doentes. E eu acho que é um privilégio a gente poder encontrar Jesus nessas pessoas que estão necessitadas nesse momento. Pela assistência aos irmãos de rua, a Igreja suscita em cada ação social a esperança de dias melhores e promove no homem a dignidade da vida. Posso falar um negócio para vocês? Sim, senhor. Se vocês puderem arrumar um serviço para mim, nem que seja de limpeza ou de qualquer serviço, eu achava muito bom. Porque eu tenho meus documentos tudo, eu não estou mais gostando de estar morando na rua. Desde os inícios da Igreja, os sucessores dos apóstolos têm o costume de enviar cartas pastorais. O próprio São Paulo fez isso, São Pedro, São João. São cartas dirigidas ao povo cristão em geral para ajudá-los na reflexão, na meditação, no crescimento espiritual, na vivência da fé. Nestes 16 anos que aqui estou, eu já fiz 16 cartas pastorais, praticamente
uma por ano. E ultimamente eu tenho feito sobre o mistério da Trindade. No ano passado eu fiz sobre Deus Pai, este ano sobre Deus Filho, creio em Jesus Cristo, e no ano próximo, se Deus assim permitir, farei sobre o Espírito Santo, creio no Espírito Santo, e no outro ano farei sobre a Santíssima Trindade de modo geral e Nossa Senhora dentro do coração da Trindade, que simboliza o mistério da Igreja. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para vivermos a amizade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vivermos no coração da Trindade. Esta última carta, creio em Jesus Cristo, ela foi feita uma edição assim mais caprichada e foi dada a várias pessoas e foi feita uma edição mais popular que nós estamos distribuindo nas paróquias para a reflexão, para a oração e aprofundamento da pessoa de Jesus Cristo, conhecer melhor Jesus. Ninguém ama quem não se conhece. É conhecendo a pessoa que a gente aprende a amá-la. E o desejo que nós temos é que isto aconteça, que Jesus seja mais amado. Da mesma forma que no ano passado eu fiz a carta sobre o Divino Pai Eterno, creio em Deus Pai, este ano fiz, creio em Jesus Cristo. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações. Porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. No último final de semana aconteceu a Mariápolis. Esse encontro faz parte do movimento dos focolares e é a primeira vez que acontece em Goiânia. O pão do céu és tu.
movimento dos focolares surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial em Trento, na Itália. Esse movimento foi fundado por Chiara Lubich, que com suas primeiras companheiras redescobriu o Evangelho. Porque a guerra era uma catástrofe. Normalmente em guerra o que acontece? Vingança, ódio, mortes. E ali elas tiveram, debaixo desse cenário, elas tiveram um encontro com Deus. O movimento Focolare está presente em aproximadamente 190 países. Chegou ao Brasil por meio de um padre que fez a experiência na Mariápolis, no norte da Itália. Naquela época só existia uma Mariápolis no mundo, um congresso Mariápolis no mundo, que era nas montanhas, nas Dolomitas, nos Alpes, ali do norte da Itália. Então um sacerdote participou e ficou encantado com essa proposta de unidade, com essa vida dos primeiros cristãos. Falei assim, cara, precisamos levar no Brasil. O povo brasileiro também precisa de receber essa espiritualidade. Era um sacerdote de Recife. Mariápolis significa cidade de Maria e é um encontro do movimento dos focolares. Juntos, crianças, jovens e adultos se encontram por alguns dias para viver a fraternidade à luz dos valores universais do Evangelho. A nossa experiência aqui é uma experiência também de unidade. Pessoas de todas as idades, de todas as culturas, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de outras religiões também, ou pessoas que não têm nenhum referencial religioso, mas que querem, como um objetivo da humanidade, também a paz no mundo, a fraternidade, a dignidade da pessoa humana. O movimento busca, por meio de cidadelas espalhadas pelo mundo, o trabalho coletivo e comunhão entre os participantes para construir um mundo mais unido. Aquela ideia da Mariápolis não acabar, de não ser só uns dias, deve se concretizar em pequenas cidadezinhas, que são cidades testemunhas. Como seria o mundo se todas as pessoas se amassem? E daí, hoje são 25 cidades. No Brasil são 3, uma em Belém, uma em Recife e uma em São Paulo. Tem na Argentina, tem na África, tem na Europa, tem na Ásia. Dentro do movimento existem os jovens Geração Nova, o GEM, que vivem a espiritualidade da unidade à luz da Palavra de Deus. Não é só questão de participação do movimento, eu como um GEM, né? Mas não é somente o Focolares, não é somente Chiara, mas ali a gente sai homens novos. É um ensinamento que toda a humanidade precisa ter, independente de religião, de crença, de qualquer coisa, mas a experiência nossa vivida é de homens novos, realmente de fortalecer a nossa crença, a nossa fé. Ao mesmo tempo em que se realizou a Mariápolis em Goiânia, acontecia em Manila, nas Filipinas, o Gin Fest, evento organizado para a juventude focolare. Leandro Gonçalves, da Diocese de Jataí, entrevistou David Panlilho, que é responsável pelas mídias católicas em sua diocese. Hi everybody, I am Leandro from the Diocese of Jataí, and I am having the opportunity to be in Philippines this month, and I knew this guy, David, and he had the opportunity to participate from a big event here on Philippines. The name of the event is Jam Fest from the Focolare movement. And David, how was for you to participate from this big event? I was able to participate in this event as a producer and as a media collaborator with the main organization of the GenFest. We interviewed many delegates there, and the entire count of all of those that attended was around 6,000 from around the world. That's good. I hear to say that the theme of the event was Beyond Our Borders.
And how was the borders that they spoke about there in the GenFest? Yes, they spoke about 3 borders. First is the political and the physical borders, where it's the physical borders from within the countries and even in the governments. Then the second border is the social borders, the difference, the gap between the rich and the poor. And then the third border that they discussed was the personal borders, everything that is from within us, our struggles, everything that is bothering us from within. That's okay. And I hear you say that one of the most thing important in the movement of Focolare is to make a united world. Do you think that GenFest is collaborating from these things? Yes, definitely. Because through its origin, by the name the Youth for a United World, from where the GenFest originated, it's since 1973. I saw in the video which they shared that even Pope John Paul II got the concept of World Youth Day from the GenFest, and World Youth Day was done in 1984, and it's been one of the biggest gatherings of the humans in the world, the World Youth Day. So GenFest and the World Youth Day definitely contribute to a more united world and for the good of society. That's good. How was for you in general to participate from this event? For me, it was a very fruitful participation, and I gained a lot of insight by participating in it, because I learned to engage more in dialogue with the different cultures, religions, especially in the spirit of the Focolare, of the spirituality of Chiara. That's okay. Thank you very much to share with us your experience there, and we give thanks from the Archdiocese of Goiânia to having us the opportunity to share it. Okay, bye bye. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Hoje, as monjas beneditinas da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, estão sendo acolhidas na Arquidiocese de Goiânia. Madre Rosalina nos conta um pouco sobre o carisma das beneditinas. Hoje, a Arquidiocese de Goiânia recebe de Deus um grande dom, a presença das irmãs beneditinas. Estou aqui com a Madre Rosalina e vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e espiritualidade das monjas beneditinas. Madre, qual o carisma das irmãs beneditinas? O nosso carisma é oração e trabalha. Ora et labora. Dentro da vida consagrada existem vários estilos, os contemplativos, os apostólicos. A ordem beneditina se enquadra em qual estilo? No estilo contemplativo. Se uma pessoa tem vontade de ser beneditina, quais passos ela deve seguir? Em primeiro lugar, ela deve se manifestar esse desejo telefonando, ouvindo nos visitar e ouvir e ver a realidade da nossa vida e, sobretudo, conhecer que aqui se realiza uma verdadeira escola do discipulado, né, das coisas divinas, porque nós nos reunimos para nos conhecer e viver em família como alguém que quer buscar e viver a radicalidade do batismo, né? E, sobretudo, essa convivência entre irmãos, mostrar para o mundo que é possível, né, a gente viver uma vida de família, numa busca
verdadeira daquilo que vai permanecer um dia, que são as coisas do alto. Não tanto a atividade específica, que é a oração e trabalho, mas com várias expectativas da gente, em primeiro lugar, né, a gente fazer aquilo que realmente nós fomos convidados a ser, monjas contemplativas, pessoas orantes, pessoas que buscam verdadeiramente a Deus. As irmãs vivem enclausuradas? Nós vivemos enclausuradas, mas a nossa clausura é constitucional, né? Que existe a constitucional e a papal. Nós somos de clausura constitucional. Então, muitas coisas, basta a superior, a madre superiora ou o abade, presidente, dar a licença, né? E assim nós temos uma abertura maior do que muitos tipos de vida contemplativa. Apesar de nós sermos as mais antigas, nós temos mais de 1.500 anos já de realidade de vida monástica. De onde as irmãs beneditinas vieram? Nós viemos da cidade de Diamantina, Minas Gerais, mas cada uma nasceu numa cidade. Eu, por exemplo, sou paulista, tenho outras 2 paulistas, outra carioca, outra nascida em Petrópolis, Rio de Janeiro, outra no estado da Paraíba, lá no Nordeste, e assim nós vamos, né, nessa diversidade, formando uma unidade. Hoje o Mosteiro Beneditino está sendo instalado na Arquidiocese de Goiânia. Você pode ter mais informações no site www.arquidiocesedegoiania.org.br. Até a próxima! Na direção espiritual de hoje, vamos falar sobre as qualidades da obediência. A obediência, para ser perfeita, deve ser sobrenatural na intenção, universal na extensão e inteira na execução. Ela é sobrenatural na intenção, e isso quer dizer que devemos ver o próprio Deus ou Jesus Cristo nos superiores, pois eles só têm autoridade por causa de Deus. Podemos então dizer que não há nada que torne mais fácil a obediência do que isso. Quem ousaria recusar a obediência a Deus? É exatamente isso que recomenda São Paulo aos servos, na carta aos Efésios. Obedecei a vossos senhores com temor e tremor e com singelo coração, como ao próprio Cristo. Hoje em dia é muito comum a obediência aos superiores, quando temos afinidade com eles. A mesma virtude se comprova quando temos um superior e que suas qualidades não nos agradam e mesmo assim obedecemos, porque também nele está a autoridade de Cristo. Não devemos olhar para os defeitos dos nossos superiores, pois isso torna a obediência mais difícil. Nem mesmo devemos olhar para suas qualidades, pois isso também tornaria a nossa obediência menos meritória. Portanto, consideremos a Deus que vive e atua nos superiores legítimos. A obediência é universal na extensão. Isso significa que devemos obedecer a todas as ordens do superior sempre que ele nos mandar legitimamente. Como diz São Francisco de Sales, a obediência submete-se amorosamente a fazer tudo quanto lhe é mandado, sem olhar nunca se a ordem é bem ou mal dada, contanto que quem manda tem o poder de mandar e a ordem sirva para unir o nosso espírito com Deus. Devemos também ressaltar que se um superior mandar alguma coisa claramente contrária à lei de Deus, é obrigação de todo cristão negar-se a obedecer. Como diz Santo Tomás, obedecer uma ordem contrária à lei de Deus seria uma ação indiscreta. Fora desse caso, o verdadeiro obediente não se extravia ainda que o superior se engane e mande coisas menos boas que as que se desejam fazer, pois nesse caso Deus, que vê o fundo do coração, recompensará a obediência, dando a certeza do bom êxito daquilo que se empreende. A obediência é inteira na execução e por isso é pontual, sem restrição, constante e alegre. Ela é pontual porque o amor que conduz à obediência perfeita nos faz obedecer prontamente. Ela é sem restrições porque fazer seleções, ou seja, obedecer em certas coisas e desobedecer em outras, é perder o mérito da obediência.
É mostrar que nos sujeitamos no que agrada e, consequentemente, esta submissão perde o caráter sobrenatural. É também uma exigência que ela seja constante, acima de tudo nos momentos de dificuldades. A obediência, se for inspirada pelo amor, será alegre mesmo nos momentos mais difíceis, pois para quem ama, nada é penoso, porque não pensa no sofrimento, mas naquele por quem sofre. No tribunal eclesiástico são julgados 2 tipos de processos, o penal e o matrimonial. No segundo episódio da série, você vai entender um pouco mais sobre o processo penal. A Igreja Católica possui um código de leis próprios, que é utilizado nos processos canônicos julgados no tribunal eclesiástico. A Igreja divide os processos em 2 tipos, matrimonial e penal. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o processo penal. O processo penal é um processo jurídico, propriamente, que a Igreja instaura quando existem denúncias, seja de quem for, seja do mundo civil, do Ministério Público, de pessoas particulares, ou até mesmo de pessoas dentro da Igreja Católica. Um dos cuidados da Igreja é orientar os cristãos. O processo penal acontece quando um fiel ou até mesmo um sacerdote comete um erro, fazendo que seja necessário montar um processo penal, que seja analisado e julgado pelo tribunal eclesiástico. Uma vez que se realizam denúncias para a autoridade própria, sobretudo o bispo da diocese, então ele pode ordenar ao tribunal a abrir uma investigação prévia para averiguar se existem sinais de verdadeiro delito ou se são acusações falsas. Se essas acusações têm sinais de veracidade, então se abre um processo, com todas as semelhanças dos processos civis, com defesa, com acusação, e no final se aplica uma pena a fim de que essa pessoa se corrija, se converta e possa continuar sendo um bom fiel católico e a comunidade possa livrar-se do escândalo. Padre Fagner de Oliveira, vigário judicial adjunto da Arquidiocese de Goiânia, explica quais são as fases de um processo penal. A primeira delas, eu já disse, que é a investigação prévia, que é uma ação ainda pré-judicial, não é propriamente o processo. São apenas investigações que a Igreja faz através de um juiz ou outra pessoa qualificada para averiguar se tem sinais de crime. Se existe, então, começa propriamente o processo penal com a nomeação de juízes, de auditores, de notários, que são cargos específicos dentro do tribunal, e essas pessoas vão chamar os acusados e também as testemunhas de defesa e de acusação e recolher provas. A terceira fase seria a fase de julgamento. Os juízes designados, eles vão colher todas essas provas e argumentos, vai aplicar os cânones da Igreja, as leis próprias da Igreja para esse caso específico e ditar uma sentença. Mais uma vez, chegamos ao final do programa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram, e ainda assistir a essa e outras edições no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Fique com Deus e Nossa Senhora. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. In consiglio iufrum et patrem asilo, Maria opera Domini, exquirenta omnibus qui cubriunt terra, dicam magnificentia. No próximo programa você vai ver uma reportagem da comunidade Nossa Senhora de Fátima que pertence à paróquia Santo Hilário e ainda acompanha o terceiro episódio da série sobre o Tribunal Eclesiástico. Participe também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal.
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite, coma ovos e ganhe força.